Existe uma pergunta que ecoa no mundo espiritual antes mesmo de você acordar todos os dias. Ela não é feita em voz alta, mas ressoa dentro da sua alma, especialmente nos momentos em que você se sente cansado, pressionado, prestes a desistir. A pergunta não é se o Espírito Santo tem poder para te fortalecer. A pergunta é outra, mais profunda, mais direta, mais confrontadora. Você permite que ele faça isso em você? Porque o Espírito Santo quer te deixar forte. Forte por dentro. Forte quando ninguém está vendo. Forte quando as circunstâncias gritam o contrário. Forte quando a vida aperta e as respostas não chegam. Mas força espiritual não é algo que Deus impõe. É algo que Ele oferece. E toda oferta exige uma resposta. Não basta crer que Ele pode. É preciso permitir que Ele haja. Você pode frequentar ambientes de fé, ouvir mensagens, conhecer versículos, repetir frases bonitas e ainda assim viver fraco por dentro. Fraco não no sentido de ausência de capacidade, mas no sentido de sobrecarga interna. Aquela sensação constante de estar sempre no limite, de viver cansado mesmo após descansar, de sentir que qualquer problema pequeno se torna grande demais. Isso acontece quando o Espírito Santo é convidado para visitar, mas não autorizado para governar. Muita gente quer a força do Espírito, mas não quer o processo que gera essa força. Quer alívio sem transformação, quer resultado sem rendição, quer vitória sem confronto interior. Mas o Espírito Santo não trabalha apenas para te dar sensação de poder. Ele trabalha para formar estrutura espiritual, e estrutura exige ajustes, exige renúncia, exige espaço. Talvez você esteja tentando ser forte sozinho há tempo demais, sustentando tudo no braço, segurando emoções, engolindo frustrações, disfarçando dores, sorrindo para não preocupar ninguém. E por fora até parece que você aguenta, mas por dentro algo está pedindo socorro. O Espírito Santo vê isso, e ele não te acusa por estar cansado. Ele apenas pergunta: você confia o suficiente para me deixar te fortalecer do jeito certo? Porque a força que o Espírito Santo oferece não é explosiva, é sustentadora. Não é euforia momentânea, é constância diária. É a capacidade de permanecer quando tudo dentro de você quer fugir. É levantar mesmo sem motivação. É continuar fiel, mesmo quando o reconhecimento não vem. Essa força não nasce da empolgação, ela nasce da presença. A Bíblia diz em Efésios 3,16 que ele os fortaleça com poder mediante o seu espírito no homem interior. Repare onde essa força acontece. Não é no exterior, não é na agenda, não é na imagem. É no homem interior. É no lugar onde ninguém vê, mas tudo decide. O Espírito Santo quer te fortalecer exatamente aí. Mas para isso, você precisa permitir que ele entre nesse espaço. E aqui está o ponto sensível. Permitir significa abrir mão do controle. Significa parar de decidir tudo sozinho. Significa parar de dizer, eu dou conta, quando você já passou do limite faz tempo. Significa admitir que algumas batalhas você não vence com esforço humano, mas com dependência espiritual. O Espírito Santo não compete com o seu ego. Ele espera sua rendição. Muitos pedem força, mas resistem ao tratamento. Pedem para Deus mudar a situação, mas não aceitam quando ele começa mudando atitudes, pensamentos e prioridades. Querem força para continuar do mesmo jeito, quando o Espírito Santo quer força para te conduzir a um novo nível. E toda mudança verdadeira começa com desconforto interno. Talvez você esteja vivendo exatamente esse desconforto agora. Uma inquietação que não te deixa mais acomodar. Um incômodo santo com atitudes antigas. Uma insatisfação com uma fé superficial. Isso não é crise, isso é convite. É o Espírito Santo chamando você para uma vida mais profunda, mais firme, mais forte do que você já experimentou. Mas ele não invade, ele bate, ele chama, ele espera,
Porque Deus não fortalece quem quer apenas usar sua força. Ele fortalece quem confia a própria fraqueza em suas mãos. Enquanto você tenta provar que é forte, ele observa. Quando você admite que precisa dele, ele age. E talvez a maior armadilha espiritual seja confundir atividade com força. Você faz muito, corre muito, resolve muito, ajuda muita gente, mas quase não se deixa cuidar. Quase não se deixa fortalecer, quase não se rende. O Espírito Santo não quer apenas te usar, ele quer te sustentar. Ele não quer apenas operar através de você, ele quer operar dentro de você. A palavra diz em Zacarias 4:6, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Essa verdade confronta diretamente o seu modo de viver. Quantas coisas você tem tentado resolver apenas com força própria? Quantas decisões você tem tomado sem consultar o Espírito Santo? Quantas vezes você pediu força, mas não ficou em silêncio tempo suficiente para receber direção? O Espírito Santo quer te deixar forte, sim, mas forte do jeito dele, não uma força que se exibe, mas uma força que permanece. Não uma força que impressiona pessoas, mas uma força que vence batalhas invisíveis. E essa força começa quando você para de resistir e começa a confiar. Se essa palavra está tocando você agora, não ignore. Existe algo sendo tratado aí dentro. E a declaração que nasce desse momento é simples, mas poderosa. Eu permito que o Espírito Santo me fortaleça. Escreve essa frase nos comentários. Não como hábito, mas como decisão. Declare isso com verdade e observe o que Deus começa a ajustar dentro de você. Quando você permite que o Espírito Santo te fortaleça, a primeira coisa que ele toca não é sua agenda, não é sua rotina, não é sua aparência espiritual. Ele toca sua resistência, porque no fundo, o maior obstáculo para a força de Deus não é a fraqueza humana, é o orgulho disfarçado de autonomia. Aquele hábito silencioso de tentar resolver tudo sozinho, de carregar mais do que foi chamado para carregar, de sustentar imagens que ninguém pediu que você sustentasse. Você aprende desde cedo que precisa ser forte, forte para não chorar, forte para não depender, forte para não incomodar, forte para não demonstrar medo, e esse conceito vai sendo transferido para a sua vida espiritual. Você ora, mas já decide antes. Você pede direção, mas já escolheu o caminho. Você pede força, mas não abre mão do controle. O Espírito Santo não ignora isso, ele respeita. Mas enquanto você insiste em controlar, ele aguarda. Permitir que ele te fortaleça começa com rendição diária. Não é um evento isolado, é uma postura constante. É acordar e reconhecer que sua força não será suficiente para tudo o que o dia exige. É admitir que sua sabedoria não cobre todas as decisões. É reconhecer que sua resistência emocional tem limite. Isso não te diminui. Isso te posiciona corretamente diante de Deus. Existe um momento decisivo na caminhada espiritual em que você entende que depender não é fraqueza, é maturidade. Crianças dependem porque não sabem. Filhos maduros dependem porque confiam. O Espírito Santo quer te levar para esse lugar de confiança consciente, onde você não precisa entender tudo para obedecer, onde você não precisa controlar tudo para descansar. Quando essa rendição começa, algo muda na sua oração. Ela deixa de ser apenas uma lista de pedidos e se torna um espaço de escuta. Você começa a ficar em silêncio diante de Deus, sem ansiedade. Começa a permitir que o Espírito Santo revele coisas que você não pediu, mas precisava ouvir. Muitas vezes, ele não responde como você esperava, porque está tratando algo mais profundo do que a situação que você apresentou. E é nesse ponto que muitos recuam, porque rendição confronta hábitos antigos, confronta a pressa, confronta a necessidade de respostas imediatas, confronta a ideia de que você sempre precisa fazer algo para merecer a ação de Deus. O Espírito Santo trabalha em outro ritmo. Ele fortalece de dentro para fora, e isso exige paciência.
A Bíblia declara em Salmos 46:10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar não é parar de viver, é parar de lutar com as próprias mãos aquilo que só pode ser vencido no Espírito. Enquanto você se agita, a força se dissipa. Quando você aquieta, a força se concentra. O Espírito Santo opera melhor em corações que aprenderam a descansar. Você começa a perceber que muitas exaustões não vinham da quantidade de tarefas, mas da ausência de entrega. Você fazia tudo, mas fazia sozinho. Orava, mas não esperava. Lia a palavra, mas não aplicava com confiança. O Espírito Santo começa a reorganizar isso. Ele te ensina a fazer menos com ansiedade e mais com dependência. E, paradoxalmente, você passa a ser mais produtivo por dentro, mesmo fazendo menos por fora. Outra mudança clara é que você passa a discernir melhor suas batalhas. Antes, tudo virava guerra. Qualquer crítica te abalava. Qualquer atraso te irritava, qualquer oposição te cansava. Agora, o Espírito Santo te ensina a escolher onde gastar sua energia espiritual. Ele te mostra que nem toda provocação merece resposta, nem toda luta merece confronto, nem toda porta fechada precisa ser forçada. Esse discernimento preserva sua força, porque força espiritual não é infinita quando mal administrada. O Espírito Santo te ensina a guardar seu coração, a selecionar ambientes, a respeitar limites, a dizer não sem culpa. Tudo isso faz parte do fortalecimento que Ele quer produzir em você. E aqui existe algo importante. Permitir que o Espírito Santo te fortaleça não significa que você nunca mais vai se sentir fraco. Significa que a fraqueza não vai mais te dominar. Você vai sentir, mas não vai se perder. Vai chorar, mas não vai desistir. Vai cansar, mas não vai abandonar o caminho. A força de Deus não elimina a humanidade, ela sustenta a humanidade. A palavra diz, em 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso muda completamente sua perspectiva. Você não precisa esconder sua fraqueza para que Deus se manifeste. Você precisa entregá-la. É exatamente no lugar onde você se sente insuficiente que o Espírito Santo começa a operar com mais liberdade. Essa rendição também muda a forma como você lida com expectativas. Você deixa de viver tentando corresponder a tudo e a todos. Começa a viver focado em obedecer. E obedecer traz descanso, porque você entende que o resultado não depende apenas de você. O Espírito Santo assume a condução, ele abre caminhos, ele fecha atalhos perigosos, ele te sustenta quando você não vê saída. E aos poucos você percebe que está ficando mais forte. Não de um jeito barulhento, mas consistente. Você reage menos por impulso, confia mais, se desespera menos, espera melhor. Essa força não veio de uma mudança externa drástica. Veio da rendição contínua, veio do seja feita a tua vontade, vivido na prática, não apenas falado. O Espírito Santo quer te deixar forte, mas essa força começa quando você para de resistir ao processo. Quando você entende que Deus não quer apenas te dar força para continuar do mesmo jeito. Ele quer te fortalecer para viver de um jeito novo. Existe um lugar dentro de você que aprendeu a sobreviver sem ajuda. Um espaço silencioso onde você decidiu, consciente ou inconscientemente, que não podia depender de ninguém. Talvez porque alguém falhou. Talvez porque confiar doeu. Talvez porque a vida exigiu maturidade cedo demais. Esse lugar se tornou sua fortaleza e, ao mesmo tempo, sua prisão. E é exatamente ali que o Espírito Santo quer entrar para te fortalecer de verdade. Porque enquanto você tenta ser forte sozinho, você até resiste, mas não descansa. Você até aguenta, mas não se renova. Você até segue, mas sempre no limite. O Espírito Santo não veio apenas para te ajudar a suportar a vida. Ele veio para te ensinar a viver sustentado.
Existe uma diferença profunda entre resistência humana e força espiritual. A resistência vem do medo de cair. A força vem da confiança de que, mesmo se cair, Deus está ali. Você pode ter aprendido a não demonstrar dor, a não pedir ajuda, a resolver tudo internamente, a carregar pesos emocionais sem compartilhar. E isso até funcionou por um tempo, mas chegou um ponto em que essa força construída na solidão começou a te adoecer por dentro. Cansaço constante, irritação fácil, falta de entusiasmo, fé mecânica. O Espírito Santo identifica esses sinais antes mesmo de você admitir que algo não vai bem. Ele não te acusa por ter criado defesas. Ele entende o porquê, mas ele te convida a algo maior. Trocar defesas por dependência, trocar controle por confiança, trocar esforço isolado por comunhão com Deus. E essa troca não acontece sem confronto interno, porque abrir mão do eu consigo sozinho fere o orgulho, mas cura a alma. Quando o Espírito Santo começa a agir nesse lugar, ele revela padrões, mostra ciclos repetidos, expõe cargas que você assumiu sem ter sido chamado para carregar, responsabilidades emocionais que não eram suas, culpa que não te pertence, expectativas irreais. Ele começa a separar o que é missão do que é peso desnecessário, e isso alivia profundamente. Você começa a perceber que muitas das suas forças eram, na verdade, sobrevivência disfarçada. Você não estava forte, estava endurecido. Não estava firme, estava tenso. O Espírito Santo não quer te endurecer. Ele quer te fortalecer sem te quebrar por dentro. Ele quer que você seja firme, mas sensível. Determinado, mas descansado. Comprometido, mas não sobrecarregado. A Bíblia diz em Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Esse versículo confronta diretamente esse lugar interno onde você sempre decidiu confiar apenas em si. Porque apoiar-se no próprio entendimento parece seguro, mas tem limite. O Espírito Santo quer te levar além desse limite, não para te expor, mas para te sustentar. E quando você começa a confiar, algo muda na forma como você enfrenta problemas. Você já não entra em pânico tão rápido. Você ora antes de reagir. Você espera antes de decidir. Você consulta o céu antes de mover a terra. Isso não te torna lento, te torna preciso. O Espírito Santo te ensina que nem toda resposta precisa ser imediata para ser correta. Outro sinal claro desse fortalecimento é que você começa a lidar melhor com frustrações. Antes, uma porta fechada te derrubava. Uma expectativa não atendida te desanimava profundamente. Agora, mesmo sentindo a decepção, você não perde o eixo. Existe uma confiança silenciosa de que Deus ainda está no controle. Essa confiança não veio da lógica. Veio da presença constante do Espírito Santo trabalhando em você. Ele também fortalece sua fé nos dias comuns, não apenas nos dias difíceis, porque fé verdadeira não se manifesta só em crises. Ela se revela na constância, no compromisso diário, na obediência quando ninguém está vendo. O Espírito Santo te fortalece para ser fiel quando não há emoção envolvida, para continuar quando o entusiasmo diminui, para permanecer quando a novidade acaba. Isso é maturidade espiritual. Não viver de picos, mas de profundidade. Não depender de estímulos externos, mas de convicção interna. O Espírito Santo constrói isso dentro de você com paciência. Ele não acelera processos que precisam formar caráter. Ele não encurta caminhos que precisam ensinar dependência. A palavra declara em Colossenses 1:11, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, para toda a perseverança. Observe o propósito dessa força. Não é para ostentação, é para perseverança, para continuar, para não abandonar, para atravessar, para permanecer fiel quando tudo parece comum, lento ou difícil.
Você começa a entender que força espiritual não é ausência de medo, é coragem para obedecer apesar do medo. Não é ausência de dúvidas, é fidelidade mesmo com perguntas. Não é ausência de dor, é esperança que não morre na dor. Essa força o Espírito Santo quer construir em você. Mas ela só se estabelece quando você permite que ele entre nesse lugar onde você sempre tentou ser forte sozinho. E aos poucos, você percebe algo libertador. Você não precisa mais provar nada. Não precisa sustentar imagens. Não precisa carregar o mundo nas costas. Você pode ser forte sem ser pesado. Pode ser firme sem ser duro, pode ser maduro sem ser distante, porque agora sua força não vem de você, vem de Deus habitando em você. O Espírito Santo não quer apenas te ajudar quando você quebra. Ele quer te fortalecer para que você não precise quebrar para pedir ajuda. Ele quer caminhar com você todos os dias, sustentando, direcionando, fortalecendo. E essa força, quando nasce, muda tudo. Existe uma diferença profunda entre ser fortalecido e apenas ser anestesiado. Muitas vezes, você pede força esperando alívio imediato, quando o Espírito Santo está disposto a fazer algo mais profundo, te fortalecer encarando aquilo que você vem evitando há anos. Porque há batalhas que não se vencem fugindo, há fraquezas que não desaparecem com distração, e há dores que só perdem poder quando são trazidas para a luz. O Espírito Santo não fortalece você passando a mão sobre feridas abertas. Ele fortalece tratando a raiz. E a raiz, quase sempre, está em lugares que você aprendeu a evitar, conversas que você nunca teve, decisões que você adiou, limites que você não estabeleceu, perdões que você empurrou para depois. O Espírito Santo te ama demais para te deixar forte por fora e frágil por dentro. Quando ele começa esse processo, você sente resistência, um desconforto interno, uma inquietação que não te deixa mais ignorar certas áreas da sua vida. Não é condenação, é cuidado. É Deus dizendo que chegou o tempo de amadurecer, de alinhar, de fortalecer de verdade. Porque força que ignora a verdade se transforma em peso com o tempo. Você começa a perceber que muitas das suas fraquezas não eram falta de fé, eram falta de enfrentamento. Você acreditava, mas evitava. Orava, mas adiava. Pedia força, mas não mudava o que precisava ser mudado. O Espírito Santo começa a te mostrar isso com amor, não com acusação. Ele te chama para assumir responsabilidade espiritual sobre sua própria caminhada. E assumir responsabilidade não significa fazer tudo sozinho. Significa parar de terceirizar decisões importantes, parar de culpar apenas o passado, as pessoas ou as circunstâncias. Significa reconhecer onde você tem poder de escolha e onde precisa de intervenção divina. O Espírito Santo fortalece você quando você assume o que é seu e entrega a Deus o que só Ele pode resolver. Esse fortalecimento também passa por aprender a dizer não. Não para tudo o que te drena, não para ambientes que enfraquecem sua fé, não para relações que te afastam de Deus, não para padrões que te mantêm no mesmo lugar. O Espírito Santo te dá coragem para estabelecer limites sem culpa. Porque limites não afastam quem é de Deus. Limites protegem o que Deus está construindo em você. A Bíblia diz em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse equilíbrio é essencial. O Espírito Santo não te fortalece para viver no extremo. Ele te fortalece para viver de forma saudável, com coragem, mas também com sabedoria. Com firmeza, mas também com amor. Outro ponto importante desse fortalecimento é que você aprende a lidar com confrontos internos sem fugir. Pensamentos que antes te dominavam agora são questionados. Mentiras antigas agora são confrontadas com a verdade.
Você começa a perceber quando algo não vem de Deus, mesmo que pareça confortável. O Espírito Santo afina sua consciência. Ele te ensina a não negociar com aquilo que enfraquece sua fé. Isso exige disciplina espiritual. Não no sentido religioso, mas no sentido de constância. Você passa a cuidar do seu tempo com Deus, a proteger momentos de silêncio, a valorizar a palavra não como obrigação, mas como sustento. O Espírito Santo fortalece você através dessas práticas simples, porém profundas. Porque força espiritual se constrói no cotidiano, não apenas em momentos intensos. Você também percebe que começa a reagir diferente a críticas e pressões externas. Antes, qualquer palavra te abalava. Agora, você filtra, você escuta, avalia, mas não se perde. O Espírito Santo te dá identidade firme, e quando a identidade está firme, opiniões não te governam. Elas podem até ferir, mas não te definem. A palavra declara em Salmos 27:1: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Esse versículo não elimina desafios. Ele reposiciona seu coração diante deles. Quando o Espírito Santo fortalece você, o medo não desaparece, mas perde o controle. Ele deixa de dirigir suas decisões. Você passa a agir por convicção, não por pânico. E talvez o maior sinal desse fortalecimento seja que você para de adiar sua obediência. Aquilo que Deus vem te pedindo há tempo começa a ser enfrentado. Não porque ficou fácil, mas porque você ficou mais forte. O Espírito Santo não muda a exigência. Ele muda você. Ele te capacita para obedecer sem se destruir emocionalmente. Você entende que obedecer não é perder liberdade, é encontrar direção, é sair da confusão interna, é alinhar sua vida com aquilo que foi criado para viver. O Espírito Santo fortalece você quando você escolhe obedecer, mesmo sem sentir vontade. Porque a força verdadeira nasce depois da decisão, não antes dela. E nesse processo, algo poderoso acontece. Você começa a se respeitar espiritualmente. Para de se sabotar. Para de se expor ao que te enfraquece. Para de viver no limite. O Espírito Santo te ensina a se cuidar. Porque quem se permite ser fortalecido aprende que a própria vida é valiosa demais para ser vivida de qualquer jeito. O Espírito Santo quer te deixar forte, sim, mas forte o suficiente para encarar o que você evitava, para amadurecer onde você se escondia, para crescer onde você estagnou. E essa força não te endurece, ela te torna inteiro. Existe um tipo de força que só faz sentido para quem já esteve perto de desistir, para quem quase voltou atrás, para quem sentiu vontade de retornar para velhos hábitos, velhas dependências, velhos padrões que prometiam alívio rápido, mas cobravam um preço alto demais. O Espírito Santo sabe exatamente de onde ele te tirou. E uma das formas mais profundas de fortalecimento espiritual é justamente essa: a capacidade de não voltar para aquilo que quase destruiu você. Porque nem sempre o inimigo aparece como ameaça. Muitas vezes, ele aparece como convite confortável, como algo familiar, como um lugar conhecido que oferece anestesia momentânea para dores atuais. O Espírito Santo te fortalece para discernir isso, para entender que nem tudo que traz alívio traz cura, nem tudo que parece descanso gera vida. Algumas coisas apenas silenciam a dor por um tempo, mas aprofundam o vazio depois. Antes você até sabia que certos caminhos não eram bons, mas faltava força para resistir. Faltava estrutura interior. Faltava sustentação espiritual. Agora, o Espírito Santo começa a fortalecer sua vontade, não anulando desejos, mas reorganizando prioridades. Você passa a perceber que aquilo que antes te atraía, agora te incomoda. Não porque você virou alguém rígido, mas porque seu espírito amadureceu. Esse fortalecimento é silencioso, mas firme.
Você começa a dizer não sem precisar explicar tudo. Começa a se afastar sem culpa. Começa a fechar portas que antes você mantinha entreabertas, só por garantia. O Espírito Santo te ensina que portas mal fechadas sempre viram tentação em dias de fraqueza. E Ele te ama demais para te deixar vulnerável assim. Você passa a entender que não é sobre força de vontade apenas. É sobre ambiente espiritual, sobre o que você alimenta, sobre o que você permite entrar, sobre o que você revisita mentalmente. O Espírito Santo fortalece você quando você coopera com esse processo, quando você para de romantizar o passado, quando você para de chamar de saudade aquilo que na verdade era prisão. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:13, Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape. Esse escape nem sempre é externo. Muitas vezes é interno. É uma convicção repentina, um incômodo santo, uma lembrança clara das consequências. O Espírito Santo ativa isso dentro de você no momento certo. Você começa a perceber que está ficando mais forte porque consegue parar antes de cair. Antes, você caía e depois se arrependia. Agora, você discerne e recua. Isso é crescimento espiritual. Isso é força aplicada na prática. Não é ausência de tentação, é capacidade de escolher diferente. Esse fortalecimento também te ensina a lidar com gatilhos emocionais. Situações que antes te empurravam direto para comportamentos destrutivos, agora são enfrentadas de outra forma. Você sente a emoção, mas não se deixa governar por ela. Você reconhece o impulso, mas não obedece automaticamente. O Espírito Santo cria um espaço entre o sentir e o agir. E nesse espaço nasce a liberdade. Liberdade não é fazer tudo o que se quer. Liberdade é não ser escravo do que se sente. O Espírito Santo te fortalece exatamente aí. Ele te ensina que você não precisa obedecer todo pensamento, toda vontade, todo desejo imediato. Você pode escolher. E escolher com consciência espiritual é um sinal claro de maturidade. Outro ponto importante é que você começa a cortar alianças internas com versões antigas de você mesmo. Aquele eu que dizia, eu sou assim mesmo. Aquele eu que se escondia atrás de justificativas. Aquele eu que sempre encontrava desculpas para repetir os mesmos erros. O Espírito Santo confronta essas narrativas internas com verdade. Ele te mostra que você não é refém do passado, que você pode mudar, que você pode crescer, que você pode viver de forma diferente. A palavra diz em Romanos 12:2, não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Essa renovação é diária, é intencional, é cooperativa. O Espírito Santo faz a parte dele, mas você precisa permitir que sua mente seja reeducada, que seus padrões sejam ajustados, que suas escolhas reflitam a nova força que está sendo construída em você. Você também começa a perceber que certas companhias precisam mudar. Nem todo mundo que fez parte da sua história pode caminhar com você na nova fase. E isso dói. Mas o Espírito Santo te fortalece para entender que afastamento não é rejeição. Às vezes é proteção. Às vezes é obediência. Às vezes é maturidade espiritual. Esse fortalecimento te livra de recaídas desnecessárias, não porque você se tornou invencível, mas porque se tornou vigilante. Você aprende a cuidar do que Deus está construindo, a respeitar seu processo, a não brincar com limites, a não testar sua própria fraqueza. O Espírito Santo não te fortalece para provar o quanto você aguenta, ele te fortalece para viver em segurança espiritual. E aos poucos você percebe algo poderoso. Você não sente mais saudade do que te destruía. Você sente gratidão por ter sido liberto. Seu coração começa a se encher de coisas novas, de paz,
de clareza, de propósito. E quando o coração está cheio do que vem de Deus, o velho perde espaço. O Espírito Santo quer te deixar forte para o futuro, mas ele começa fortalecendo você contra o passado, contra ciclos que quase te engoliram, contra padrões que quase te definiram, contra escolhas que quase te afastaram de Deus de forma definitiva. E essa força não é barulhenta, ela é firme, ela é constante, ela é suficiente. Existe uma fase da caminhada espiritual que quase ninguém fala, mas quase todo mundo enfrenta. É quando você decide obedecer, decide mudar, decide permanecer fiel e não acontece nada de visível. Nenhum aplauso, nenhum reconhecimento, nenhuma resposta imediata, apenas o silêncio e a constância. É exatamente nesse lugar que o Espírito Santo trabalha com mais profundidade, porque é ali que a força verdadeira é formada. Você descobre que é possível fazer a coisa certa e ainda assim se sentir cansado. É possível obedecer e não ver resultados imediatos. É possível ser fiel e, mesmo assim, ser ignorado. Antes, isso te desanimaria rápido. Você pensaria que não vale a pena, que ninguém vê, que Deus talvez tenha se esquecido. Mas agora algo mudou dentro de você. Você continua, não por empolgação, mas por convicção. O Espírito Santo fortalece você para viver uma fé que não depende de plateia. Uma fé que não precisa ser validada por curtidas, elogios ou reconhecimento humano. Ele te ensina que obediência não é negociação, que fidelidade não é troca, que fazer o certo continua sendo certo, mesmo quando parece não trazer vantagem alguma. Essa força é rara, porque a maioria das pessoas até começa bem, mas desiste quando o caminho fica monótono, quando a novidade acaba. Quando o entusiasmo diminui, o Espírito Santo te fortalece para atravessar essa fase sem abandonar o processo. Ele te ensina que maturidade espiritual não vive de emoção constante, vive de compromisso. Você começa a entender que Deus trabalha muito quando parece que não está acontecendo nada. Ele fortalece raízes no escuro. Ele aprofunda caráter no silêncio. Ele constrói estrutura quando ninguém está olhando. E tudo isso é necessário para sustentar aquilo que ele ainda vai revelar. Se viesse antes, te quebraria. Por isso, o Espírito Santo te fortalece para esperar sem murmurar. A Bíblia diz em Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Perceba que existe uma condição clara: não desanimar. E não desanimar não é ausência de cansaço, é decisão de continuar mesmo cansado. O Espírito Santo sustenta exatamente essa decisão dentro de você. Outro sinal desse fortalecimento é que você para de viver comparando sua caminhada com a dos outros. Antes, ver alguém avançando mais rápido te frustrava. Agora, você entende que cada processo tem um tempo, cada chamado tem uma preparação, cada pessoa tem uma história. O Espírito Santo te fortalece para cuidar do seu próprio caminho sem inveja, sem ansiedade, sem pressa. Você também aprende a lidar melhor com o silêncio de Deus, não como abandono, mas como treinamento. O Espírito Santo te ensina a confiar mesmo quando não há respostas claras, a continuar obedecendo mesmo quando o céu parece quieto, porque fé madura não depende de sinais constantes, depende de relacionamento. Nesse período você descobre que sua força não está em fazer grandes coisas, mas em fazer o simples com fidelidade. Orar quando dá vontade e quando não dá. Ler a palavra quando está animado e quando está cansado. Manter princípios quando ninguém fiscaliza. Isso não parece grandioso, mas é exatamente isso que forma uma vida sólida. O Espírito Santo também fortalece você contra a tentação de desistir por causa de pessoas. Gente que some, gente que promete e não cumpre, gente que não reconhece,
Antes, isso te abalava profundamente. Agora, você aprende a não depender da constância dos outros para manter sua própria fidelidade. Você entende que sua caminhada é com Deus, não com a aprovação alheia. A palavra declara em Hebreus 10:36, vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Observe a ordem. Perseverar vem antes de alcançar. O Espírito Santo fortalece você exatamente nesse intervalo entre obedecer e ver o cumprimento, porque é ali que muitos desistem. E talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar, fazendo o certo a tempo, orando a tempo, esperando a tempo e começando a se perguntar se vale a pena continuar. Essa pergunta não é sinal de falta de fé, é sinal de cansaço, e o Espírito Santo não te julga por isso. Ele se aproxima para fortalecer você de novo. Essa força não vem como explosão emocional, vem como paz firme, como clareza interior, como convicção silenciosa de que você não deve parar agora, de que desistir nesse ponto seria interromper algo que está sendo construído com muito cuidado. Você começa a perceber que já não vive mais por impulso, vive por propósito, já não reage a cada frustração. Persevera, já não abandona tudo quando algo dá errado, ajusta e continua. Isso é força espiritual em ação. O Espírito Santo quer te deixar forte o suficiente para permanecer quando ninguém está vendo, quando ninguém está aplaudindo, quando ninguém está reconhecendo. Porque quem permanece fiel no oculto está sendo preparado para sustentar o que vem à luz. E essa força, uma vez construída, não se perde fácil. Ela te acompanha em qualquer estação. Existe uma diferença profunda entre sobreviver e viver inteiro. Sobreviver é aguentar mais um dia. Viver inteiro é caminhar com propósito, mesmo em dias difíceis. E é exatamente aqui que o Espírito Santo quer te levar. Ele não quer apenas que você resista ao que tenta te derrubar. Ele quer te fortalecer para que sua vida volte a fazer sentido por dentro, sem rachaduras escondidas, sem forças emprestadas, sem máscaras espirituais. Talvez você tenha se tornado bom em aguentar. Aguentar pressões, aguentar frustrações, aguentar pessoas, aguentar responsabilidades que ninguém vê. Mas enquanto você aguenta, algo dentro de você pede mais do que resistência. Pede sentido, pede direção, pede descanso verdadeiro. O Espírito Santo não te fortalece para que você viva no limite. Ele te fortalece para que você viva alinhado. Quando ele habita em você de forma plena, sua força deixa de ser reativa e passa a ser consciente. Você não vive mais apagando incêndios emocionais. Você começa a antecipar decisões, a escolher com sabedoria, a evitar caminhos que drenam sua fé. Isso não acontece porque a vida ficou mais fácil, mas porque você ficou mais inteiro. E inteireza espiritual muda tudo. Você percebe que não precisa mais provar que é forte. Não precisa convencer ninguém da sua maturidade. Não precisa sustentar imagens. O Espírito Santo te liberta da necessidade de parecer forte e te conduz para o lugar de ser forte. Forte em convicção, forte em identidade, forte em obediência silenciosa, forte em permanecer quando seria mais fácil abandonar. Essa força começa a transbordar para áreas práticas da sua vida. Seus relacionamentos ficam mais saudáveis. Você aprende a amar sem se anular, a ajudar sem se perder, a servir sem se esgotar. O Espírito Santo te ensina equilíbrio. E equilíbrio é uma das maiores evidências de maturidade espiritual. Onde há equilíbrio, há permanência. Onde há permanência, há fruto. A Bíblia diz em Isaías 32:17, o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça será descanso e segurança. Esse descanso não vem da ausência de problemas, vem da presença do Espírito Santo governando o seu interior. Você aprende a descansar mesmo em meio à responsabilidade,
Aprende a confiar mesmo em meio à incerteza. Aprende a seguir mesmo quando o caminho não está totalmente claro. Outro sinal dessa força é que você começa a viver com esperança estável. Não uma esperança empolgada que sobe e desce, mas uma esperança firme que sustenta. Mesmo quando algo não dá certo, você não conclui que tudo acabou. Mesmo quando uma porta se fecha, você não entra em desespero. Existe algo dentro de você que diz: Deus ainda está aqui. E essa convicção te mantém de pé. Você também começa a perceber que sua vida passa a influenciar outros sem esforço. Pessoas se aproximam, perguntam, observam. Não porque você fala muito, mas porque você vive com coerência. O Espírito Santo transforma sua caminhada em testemunho silencioso. Sua constância fala, sua paz fala, sua forma de atravessar dificuldades fala. E é aqui que o fortalecimento se completa. Quando você entende que sua vida não é apenas sobre você. Deus te fortalece para que você seja apoio para outros, luz para outros, referência de fé viva para outros. Não perfeita, mas real. Não inalcançável, mas verdadeira. O Espírito Santo usa vidas assim, vidas que se permitem ser fortalecidas por dentro. Por isso, antes de seguir, eu te faço um convite sincero, nascido dessa palavra. Não caminhe sozinho. Permaneça nesse ambiente de fé. Se inscreve e continua caminhando com a gente. Aqui, a caminhada não é sobre aparência espiritual, é sobre crescimento real. É sobre ser fortalecido no processo, não apenas animado por momentos. E compartilha nos comentários o que mais falou com você nessa mensagem. Talvez foi uma frase, talvez foi um confronto, talvez foi um alívio. Sua experiência pode ser exatamente o que alguém precisa ler hoje para não desistir. Você não está fraco, você está sendo fortalecido. E quem se permite ser fortalecido pelo Espírito Santo nunca mais volta a viver pela metade. Chega um ponto da caminhada em que você percebe que não foi apenas sustentado, você foi transformado. Não de forma espetacular, não com barulho, não com anúncios visíveis, mas com algo muito mais profundo, constância. Você continua, você permanece, você atravessa. E quando olha para trás, entende que aquela força que antes parecia distante, agora se tornou parte de quem você é. O Espírito Santo não te fortaleceu para um momento específico. Ele te fortaleceu para uma vida inteira, para dias bons e dias difíceis, para fases claras e fases confusas, para quando a fé está viva e para quando ela parece silenciosa. Porque a verdadeira força espiritual não depende de circunstâncias favoráveis. Ela nasce da presença fiel de Deus dentro de você. Você aprendeu que não precisa mais viver no limite para se sentir útil. Não precisa mais se esgotar para provar valor. Não precisa mais carregar pesos que Deus nunca colocou sobre você. O Espírito Santo te ensinou a viver com discernimento, a escolher batalhas, a respeitar processos, a confiar no tempo de Deus sem se perder na ansiedade. E talvez a maior prova de que você está ficando forte seja esta: você já não reage como antes. Você sente, mas não se descontrola. Você se frustra, mas não desiste. Você enfrenta perdas, mas não perde a fé. Algo dentro de você permanece firme, mesmo quando tudo ao redor oscila. Isso não veio da sua força emocional, veio do Espírito Santo formando estrutura espiritual dentro de você. Você entende agora que força não é ausência de lágrimas, é presença de esperança. Não é ausência de medo, é coragem para obedecer apesar dele. Não é ausência de fraqueza, é dependência constante de Deus. E essa dependência deixou de ser um peso e se tornou um lugar seguro. A palavra declara em Filipenses 4:13: tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo ganha outro sentido quando vivido. Não é sobre fazer tudo o que se quer, é sobre suportar, atravessar e permanecer em tudo aquilo que Deus permite.
É sobre ser sustentado quando não há alternativa humana. É sobre continuar firme quando a única explicação é espiritual. Talvez você ainda esteja no meio do processo, talvez ainda sinta cansaço, talvez ainda tenha dias em que tudo parece pesado, mas agora você sabe, você não está sozinho. O Espírito Santo está em você, trabalhando, ajustando, fortalecendo, e ele não abandona a obra pela metade. Antes de encerrar, eu te convido a permanecer. Se inscreve aqui no canal e continue caminhando com a gente. Não por hábito, mas por fome espiritual. Não por rotina, mas por desejo de crescer, de amadurecer, de viver uma fé firme e real. E se essa mensagem falou com você, compartilha nos comentários o que mais tocou seu coração. Sua palavra pode ser resposta para alguém que está lutando em silêncio. Que o Espírito Santo continue te fortalecendo no oculto. Que ele te sustente quando ninguém vê. E que a força que ele constrói em você permaneça, mesmo quando tudo tenta te parar.